Bom dia a todos. Estão dando continuidade ao nosso curso de Sociologia Criminal. Hoje vamos detalhar um fenômeno político criminal, que é aquele que se lança em torno das ideias abolicionistas, o abolicionismo penal. Vejam que, já com a criminologia radical dos anos 60, começa-se a fazer uma série de críticas ao modelo político-criminal imposto e por sua atuação seletiva, classista, que perseguia determinados sujeitos sociais e imunizava outros. De maneira que começa-se a fazer um grande questionamento do sistema penal e do seu funcionamento. E, a partir de então, novas experiências vão surgindo, e ali, no início da década de 70, nós vamos encontrar uma série de teóricos que propõem o abolicionismo penal, ou pelo menos uma luta no sentido da construção de um projeto social que permita a abolição das penas. E, com isso, construirmos novas formas de lidar com os desvios e novas formas de lidar com as categorias desviantes. É dentro desse cenário que diversas propostas são colocadas na pauta. Uma primeira proposta, que eu quero apresentar aqui, vem do texto do Luc Husman, As Penas Perdidas. Exatamente por uma abordagem de cunho cristão, né, holandês, e de uma visão bastante centrada nas dimensões do sentido da reação social, da repressão, numa crítica ao monismo prisional, na única forma de resposta que o Estado apresenta para os desvios ser a prisão, e numa construção teórica que vai levar a um aprofundamento, uma devolução da comunicação horizontal para a resposta aos desvios. Uma reação ao processo de verticalização de monopólio estatal da violência e na busca daquele modelo social autogestor que tanto falamos por aqui. Então, as experiências particulares do Husman, que foi preso político no período do nazismo, e sua visão sobre o conteúdo e a forma como funcionam as prisões, ainda que ele identifique uma diferença de concepção entre alguém que é preso político de outros que são presos comuns a partir de práticas desviantes, observa aí uma série de experiências comuns acerca da institucionalidade das prisões, que nos permite contestar o seu valor e dizer que essas penas são dadas a fundo perdido porque não realizam os objetivos que o sistema penal propõe, seja de neutralização do delinquente, porque ele continua muitas vezes operando dentro das prisões e apresentando-se, né, de forma, na hora que sai, até numa versão piorada, aquele preso primário que ingressou, né, na prisão, seja por conta do conteúdo de violência presente, que faz com que técnicas relacionadas à violência e ao formato como nós a desenvolvemos no meio social sejam aprendidas e empregadas na prisão e depois sirvam para diversos outros aspectos da vida social, e isso é muito ruim, porque expande a perspectiva da violência social, da violência institucional, mas também de um aprendizado de técnicas violentas que acabam
transbordando os muros das prisões e alcançando o nosso cotidiano. E é por isso que, naquela época, se pensava claramente que os avanços científicos e também os avanços institucionais que eram observados em todo o mundo, no pós-guerra, sobretudo, o valor e o compromisso que se tinha com os direitos humanos exatamente por conta dos desdobramentos dos horrores do nazismo e até mesmo dos fenômenos observados, e aqui vale tecer também essa crítica, dos fenômenos observados a partir daquilo que escapava e que chegava aos ouvidos do Ocidente, do que vinha ocorrendo na União Soviética com o stalinismo. Então, esses dois fenômenos que trouxeram horrores, opressão, violência, acabaram fazendo com que as pessoas desenvolvessem uma certa desconfiança acerca do formato punitivo organizado a partir do Estado e daquilo que ele poderia, de fato, promover e de que maneira ele poderia intervir no nosso cotidiano. De maneira que existiu, a partir de então, uma preocupação grande em devolver uma série desses conflitos para a comunidade, de forma a, até dentro de uma pauta, e aí o Alessandro Barata, ele descreve, né, claramente quais eram os objetivos. Primeiro, uma minimalização penal, para, a partir de então, com uma sociedade que, segundo ele, seria também reformada, abarcar o abolicionismo. Então, há essa visão também de um projeto abolicionista. Ele não seria de imediato, mas ele passaria, né, por uma suavização progressiva das penas, até se chegar um momento onde a sociedade poderia desenvolver a sua forma de lidar com o crime fora do conteúdo institucional das prisões ou do formato clássico do sistema penal com a imposição da pena. Então, isso foi muito pensado durante estes anos. Tem esse fundamento abolicionista muito centrado nas experiências individuais, né, do Husserl, e num fundamento cristão, né, de acolhimento, de perdão, né, de aprender e de restaurar as relações. Isso está muito bom e bem descrito no texto As Penas Perdidas, mas nós temos também outros elementos que fundam essas práticas abolicionistas e outros autores, né? Vocês podem observar o texto Uma Quantidade Razoável de Crimes, do Niels Christ. Inclusive, alguns autores até questionam se Christ seria propriamente um abolicionista, mas dentro dessa ideia de um programa político-criminal, de minimalização para se chegar a um momento onde a sociedade se organiza, que era o proposto por Barata, ele é um dos mais próximos e ele tem uma fundamentação como ministro do interior na Finlândia, né, um cargo em que ele pôde exercitar uma série de reformas penais e uma reforma no sistema prisional, onde ele, inclusive, propunha que nenhuma vaga fosse criada, nenhuma nova vaga fosse criada, e aquelas vagas fossem operadas de maneira racional. E as pessoas, por exemplo, poderiam ser condenadas e ficar aguardando o momento de iniciar a sua execução da pena em casa, por exemplo. Era um voucher que se dava, né, um cartão, onde ele se apresentava quando houvesse a vaga no sistema para iniciar a sua execução. Isso foi feito buscando dar uma certa racionalidade ao modelo punitivo que então vigorava na Finlândia.
Alguns avanços foram observados por essas práticas, né? Sobretudo uma redução da quantidade de penas e a observância, né, de algumas regras muito mais humanas para lidar com a execução penal desses sujeitos. A luta pela abolição também da pena de morte passou por essas demandas, né, na década de 70, isso foi muito forte e estava dentro da visão mais ampla defendida pelo abolicionismo, e tudo isso foi sendo incorporado em alguns institutos, as alternativas penais, um começo de um debate onde o Ocidente centrou o seu modelo punitivo nas prisões, mas esse modelo não é, digamos assim, nem de longe aquele mais empregado em todo o mundo, porque o Oriente e mesmo estados africanos mantêm diversas formas punitivas. O que a gente deve fazer aí é uma avaliação de se elas vão ou não ferir a Declaração Universal dos Direitos do Homem ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É essa a questão essencial. É sempre essa perspectiva de que várias maneiras de se reagir à prática criminal podem, sim, ser incorporadas e tornar o sistema mais diversificado, haver uma diversificação das respostas, sem que necessariamente nós produzamos, dentro desses cenários, um modelo repressivo, único, né, de uma visão institucional, onde a sociedade e a vítima não tenham um papel nessa transferência que lhe é feita, exatamente programando isso de maneira a levar ou devolver aquilo que o Estado monopolizou no processo de centralização política observado, sobretudo no Ocidente mundial. Ora, tudo isso é muito válido, criou as dinâmicas que hoje nós observamos. Vejam como os movimentos político-criminais, eles podem ser observados em várias dinâmicas, né? Movimentos de carcerização, que defendem um modelo mais duro, de endurecimento da pena e do cárcere, inclusive processual, e movimentos de descarcerização, onde se defende uma utilização mínima, talvez, das prisões processuais, sobretudo. Movimentos de penalização e movimentos de despenalização. Exatamente, movimentos que buscam uma resposta mais severa com relação a determinado fato desviante, e movimentos que vislumbram a possibilidade de que você retire pena e haja noutro setor, talvez, do direito, ou mesmo das várias formas de organização social, dos vários sistemas sociais, para lidar com um determinado fenômeno. Movimentos de criminalização em relação a certos fatos que são observados como fatos que trazem um conteúdo muito forte de lesão e de dano para o meio social, e movimentos de descriminalização, movimentos voltados para descriminalizar. E, dentro desse cenário, movimentos de diversificação, de dar várias respostas a um determinado fenômeno desviante ou uma determinada situação que cause certo transtorno no meio social. Então, tudo isso é observado dentro dessas várias dinâmicas. Eu diria que o movimento abolicionista é um movimento que se pauta pela descriminalização, pela descarcerização, pela despenalização e também pela diversificação.
basta olhar na leitura do próprio texto do Luke Husman a parábola que segue, onde ele descreve uma micro-sociedade formada por jovens que conviviam num determinado apartamento e um desses jovens quebra a TV, que era o bem comum que eles haviam adquirido e que servia para o lazer de todos. O primeiro vem e diz que tem que bater, vamos reagir, você merece apanhar, isso é uma coisa de um canalha, né, que merece essa nossa reação mais dura, porque é inadmissível isso. O segundo coloca-se dentro de uma abordagem, tudo bem, ele quebrou, agora ele repare, ele traga uma nova TV aqui para dentro, não tem problema nenhum, ele quebra quantas TVs ele quiser, mas ele vai ter que pagar, ele vai ter que reparar esse dano. O terceiro, eu acho que ele enlouqueceu. Vamos ligar para um médico. Esse é o discurso medicalizado, né? Tentando lidar com o fenômeno. Vamos ligar para um médico psiquiatra para resolver esse problema, porque esse cara deve ter ficado maluco. Ele quebrou aqui uma coisa que é importante, é relevante para todos. E só o quarto compreende que algo está errado na forma como eles se relacionam e é necessário sentar todos e tentar compreender melhor o que é que houve, o que levou a esse distúrbio, o que fez esse jovem quebrar a TV e todos poderem cooperar para chegarmos a um programa comum de restauração desse convívio. Vejam que as três primeiras respostas são as respostas que comumente nós encontramos. São as respostas que estão postas pelo direito penal, pelo direito civil, no sentido da reparação, e pelo discurso médico, pelo discurso psiquiátrico, que tem a ver com a medicalização e tem a ver também com a internação em hospital psiquiátrico, ou seja, é um binário, aquilo que eu não controlo em termos punitivos, eu controlo dentro do discurso médico, eu controlo no outro aspecto. É o binarismo que vem sendo proposto pela modernidade. E é próprio dessa institucionalização que leva à construção do sistema penal. O sistema penal ele está construído nesse binarismo e tem por base a aplicação de penas e essa forma de reação. Então, o abolicionista ele se propõe a uma abolição do sistema, a realmente lidar com esses fenômenos de maneira mais ampla, diversificada, distante, muitas vezes, da forma punitiva que é adotada pelo discurso penal comum. E, obviamente, existem propostas que partem desde esse modelo mais cristão, né, defendido por Husman nas penas perdidas, até as fórmulas socialistas ou democráticas que nós podemos encontrar a partir de propostas provenientes do Niels Christ, que hoje é muito mais visto como um minimalista do que propriamente como um abolicionista, e Mathiesen e outros autores que vão trabalhar isso já dentro de um prognóstico de uma sociedade socialista em construção, que me parece ser, em ampla base, aquilo que foi proposto pelo próprio Alessandro Barato. No seu texto Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, ele faz uma menção a essa ideia de projeto de uma sociedade transformada que é capaz de abolir o sistema penal. Então, a abolição seria uma utopia ou um elemento final de um desenvolvimento civilizatório e social onde nós estivéssemos aptos a absorver esse fenômeno como um fenômeno de último aspecto civilizatório, né, de última grau civilizatório a ser alcançado a partir da convivência social. A desnecessidade de penas e de criminalizações para lidarmos com os conflitos e resolvermos tudo
pela comunicação e de forma pacífica, né, dentro de um modelo autogestor, onde a sociedade assumisse. O fato é que os países que adotam essas políticas minimalizantes ou abolicionistas são também países que atualmente estão numa baixa da criminalidade muito forte, que é o que ocorre com a Holanda, é o que ocorre com a Finlândia, onde, inclusive, vagas dentro do sistema prisional têm sido locadas para outros países europeus. É uma coisa um tanto fantástica, né? Ou seja, o sistema está ficando menor, com uma ocupação, uma taxa de ocupação menor, e há hoje, inclusive, a possibilidade de se deslocar presos da França, Bélgica e outros países para esses países onde nós temos observado esse volume de penas muito menos aplicadas do que em outros. Mas isso não significa, e aqui é importante, que o abolicionismo tenha triunfado. Pelo contrário, no final da década de 70, há uma forte reação ao modelo proposto pelas teses abolicionistas. São várias críticas que se predispõem, seja pela inserção nesse contexto da violência juvenil, novamente, seja a formação de várias gangues de jovens na Europa e no próprio Estados Unidos, com um conteúdo aí muito grave, né, de violência, de maneira como esses grupos se comportavam, seja pela questão do terrorismo, que passa a ser uma questão essencial, né, para o contexto das relações entre Estados atualmente. Então, é um fator novo que ingressa nesse cenário e faz até com que alguns autores que, durante o início da década, do final da década de 60 e o início da década de 70, assumiam uma postura abolicionista, que é o caso do Jock Young, em vários de seus textos, isso é muito claro, há uma transição para, no início da década de 80, assumirem aí uma posição minimalista, né? Da ideia de que talvez seja bastante utópica essa visão de uma sociedade sem o sistema penal e sem a prisão, mas o que a gente pode se pautar é por uma atuação de direito penal mínimo, ou seja, de uma intervenção penal como último recurso, como última estratégia, e observando-se várias outras formas de resposta possíveis. A ideia da necessidade da intervenção penal aí sendo bem classificada, mas não sendo possível, de maneira alguma, abolir o sistema penal. Era essa a tônica que se começava, dentro dessas reações, a observar-se. Então, muitos autores fizeram as várias reações com relação àquilo que era colocado pelos abolicionistas, e algumas partiram para uma corrente também radicalmente oposta, que me parece que durante a década de 80, início da 90, acaba triunfando, que é o movimento Lei e Ordem. Né? Se observarmos direitinho, parece-me que o mundo tinha uma esperança maior em torno de uma sociedade nova, renovada, né, humana e pacífica, no fim dos anos 60, início da década de 70, e perdeu isso nos anos 80 por uma série de experiências novas, incluindo a questão do terrorismo, a questão das violências urbanas, da atuação de gangues juvenis, onde nós vamos perdendo essa referência da possibilidade de construção de uma sociedade autogestora, uma sociedade mais civilizada, menos bárbara, e acompanhando uma visão de maior repressão, de maior intervenção, da necessidade de trazer segurança
para o debate social e envolver-se novamente em políticas de cunho repressivo. Eu até detalho antes o abolicionismo, porque historicamente ele apareceu antes dos fenômenos que hoje nós observamos. Talvez os fenômenos político-criminais atuais sejam uma reação a essa versão abolicionista, inclusive pautando aí uma dinâmica, ao contrário da visão abolicionista, de que estávamos num processo civilizatório e poderíamos encontrar, né, linguagens menos repressivas para nos comunicarmos e lidar com certos fenômenos. Essa visão repressiva que é trazida pelo movimento Lei e Ordem, ela nega tudo isso e coloca novamente o debate acerca da necessidade de se intervir penalmente para evitar o acúmulo de experiências nocivas no meio social que levassem a crimes maiores, a crimes mais graves. Então, é um debate, é algo que nós propomos assim, né, como um debate, porque historicamente se apresentou assim, como um grande debate acerca da maneira como a gente deve reagir aos crimes, a maneira como a reação social se organiza no meio social. Observem que a aula hoje ela tem esse conteúdo de apresentar o abolicionismo exatamente preparando para um debate que deve continuar, né? Você pode encontrar vários fundamentos para a abolição das penas, desde uma visão cristã da misericórdia, do perdão, da restauração, até uma visão de melhoria da sociedade a partir da vida em comunidade, da vida institucional trazida pelo comunismo, que com o tempo aboliria até mesmo o mercado, a moeda, e chegaria a essa questão das instituições comuns de Estado, né, que estão centralizadas no poder do Estado. Isso no comunismo, devolvendo essas condições de autogestão social, né, diminuindo esses aspectos de centralização política do Estado, são aspectos relevantes e que estão em debate e que comprovam também uma certa preocupação com esse fenômeno da repressão e como ele articula a violência social. Também não é uma coisa que foi feita só motivada pelos valores cristãos ou pelos valores marxistas, mas observando também um pragmatismo, uma certa utilidade, como é colocada por Niels Christ, acho que de forma bem clara, numa quantidade razoável de crimes, ele expõe essa ideia de o porquê buscarmos intervir minimamente com o direito penal para evitarmos até distúrbios maiores e a continuidade de certos fenômenos ou a reprodução desses fenômenos no meio social. É necessário a gente saber tolerar certos desvios, numa faixa de desvio não de normatividade, mas de normalidade, e entendermos quais são os insuportáveis que nós devemos reagir para não fazermos essa reação proliferar e voltar-se contra a própria sociedade dentro de uma dinâmica ainda mais violenta do que aquela que é proposta pelo crime. Como diz o Ferraioli, aí dentro de uma perspectiva não abolicionista, mas de direito penal mínimo, a história das penas é muito mais violenta do que a história do crime, porque é uma fórmula organizada por um Estado dentro de uma dimensão de poder muito superior à articulação às relações que podem ser desenvolvidas por um indivíduo, que seria o indivíduo criminoso. Então, é preciso a gente observar bem esses fenômenos para entendermos, né, a sua construção teórica e os elementos que o fundam.
Poderíamos até dizer que o abolicionismo é uma utopia, mas que pena seria não termos uma utopia, né? Observarmos um projeto, ele cria, ao menos, uma certa desconfiança com relação à intervenção penal. E, nesse aspecto, é muito positivo. A metodologia abolicionista, ela põe em xeque tudo o que é articulado pelo discurso penal. A legitimidade desse discurso é posto em xeque. Por isso que a política criminal proposta pelo abolicionismo é deslegitimante. Diferente da política muitas vezes desenvolvida pelo minimalismo penal, e aí é preciso também separar duas vertentes do minimalismo. Uma vertente comprometida com essa proposta deslegitimante do abolicionismo, onde está barato, e outra vertente buscando uma relegitimação do sistema sobre outros aspectos que não foram tão desenvolvidos no seu discurso original, que é o caso do garantismo penal do Luiz de Ferrajoli. Aí seria uma vertente de relegitimação. A relegitimação a partir de outros tópicos, a partir de outros suportes. Então, é necessário sabermos separar essas duas vertentes do minimalismo para entendermos o próprio abolicionismo. O abolicionismo é um compromisso de deslegitimação do sistema. Agora, ao alertar as várias contradições presentes no sistema, ele cria um elemento crítico que nos permite questionar essas intervenções e questionar o grau de violência com a qual essas intervenções se desenvolvem. Então, é essa a questão que se põe quando pensamos em termos de abolicionismo penal. Não é uma estrutura ainda definida, estamos num aspecto de projetos, existem vários projetos, óbvio que estaria muito mais centrado num modelo de sociedade autogestora, até porque também se questiona o fato de se excluir o papel do Estado para se devolver a um papel vindicativo ou social violento, que não é também aquilo que pretende a ótica abolicionista, que é realmente uma conferência, que é lançar programas que permitam a restauração dessa relação que foi perdida. As penas perdidas são penas irracionalmente praticadas, dadas a fundo perdido, porque não fazem sentido diante do discurso que é posto de ressocialização, de incapacitação do delinquente. É uma profunda crítica a todo esse modelo que, ao invés de realmente resgatar um cidadão e resgatar uma pessoa humana para o convívio com os demais no meio social, reproduz a delinquência. Mas isso o Foucault, de certa maneira, já havia descrito também no seu texto Vigiar e Punir. É uma crítica que podemos aqui estabelecer dentro da ideia de que as prisões elas não servem para a incapacitação do delinquente, mas, pelo contrário, para reproduzir a delinquência, para continuar legitimando todo esse aparato de controle que é desenvolvido a partir do discurso penal, a partir da modernidade. Então, fiquem com essas reflexões. A aula de hoje buscou realizá-las exatamente para que a gente possa prosseguir e compreender o que vem a seguir. A reação ao abolicionismo e aquelas propostas emancipatórias que surgem na década de 60 e 70 foi intensa na década de 80, exatamente trazendo à baila o discurso da teoria das janelas quebradas e a questão relacionada à lei e ordem que vai ocupar principalmente o cenário norte-americano, nova-iorquino, no início da década de 90. Vamos programar uma aula síncrona para tratar desse fenômeno específico, com base num autor que é o Louis Vaquin.
Então, até lá, um abraço a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso a partir da próxima aula, tratando exatamente do movimento Lei e Ordem.